E essa live de hoje, nós estamos nos reconectando com aquele projeto antigo, aquelas pessoas que já nos acompanham há mais tempo. É um projeto que nós começamos há alguns anos atrás, chamado Vozes que Informam, né? E como a própria terminologia já diz, o nosso objetivo é trazer sempre aqui pessoas de pensamento disruptivo, que sejam capazes de conceber ideias e propostas dentro da área da saúde, além do óbvio, além daquele cotidiano, daquela crença coletiva. E é com muito prazer que eu recebo aqui a doutora Janaína. A doutora Janaína tem um currículo muito extenso. Nós poderíamos falar aqui um dia inteiro sobre o trabalho dela, mas algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Ela é endocrinologista titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Foi coordenadora e professora na pós-graduação em Estratégia Nutricional de Baixo Carboidratos na PUC, Minas Gerais. Mestre em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. Foi preceptora durante o período de 2002 a 2017 da residência de Clínica Médica do Hospital Risoleto Florentino Neves, lá em Minas Gerais. E ela é pioneira no tratamento dentre algumas áreas metabólicas do câncer, Alzheimer, endometriose e várias outras áreas que geram bastante polêmica, né, Janaína? E não é à toa que nós estamos aqui juntos. Temos a compreensão e a absoluta convicção de que não existem verdades absolutas em medicinas. Da mesma forma como não existe apenas uma verdade dentro da medicina. E é com esse intuito de discutir essa questão tão complexa da tireoide por outros prismas, por outras formas de enxergar, além do tradicional, uma reta, né, uma linha que vai de A a B. Existem várias formas de se chegar a B, e é isso que a gente vem discutir hoje aqui com vocês. Espero que gostem. Temos um carinho muito especial pela Janaína, é uma pessoa que goza do nosso mais alto conceito e admiração, exatamente por isso. Porque é uma pessoa que não se contentou em viver dentro do comodismo dos conceitos que ela aprendeu dentro da sua formação cartesiana, e hoje tem um trabalho brilhante na área da medicina integrativa, e é com muita alegria que eu a recebo, Janaína. Sinta-se em casa, tapete vermelho estendido. Muito boa noite. Nossa Senhora! Nossa, fiquei sem palavras. Doutor Ítalo, muito obrigada. A admiração é recíproca. Eu sou aluna da sua pós-graduação, com muito orgulho. Depois de muitos anos assim, já na endocrinologia, eu bati muito cabeça, né? Já me descobri já tem um tempo. E aí queria muito, tinha muita curiosidade de ver como que era após, de ter contato com o senhor, com todo mundo. E fui lá fazer o introdutório. Tive vários aprendizados, né? Assim, sempre aprende muito, né? Ainda mais com colegas dessa monta de conhecimento, com essa experiência. Vários colegas comem as unhas, né? Quando eu falo isso, porque como que eu vou, né, aprender como ginecologista sobre hormônios, da mesma forma que eu aprendi sobre low carb com o urologista, né? Como tratar diabetes. Então, essa arrogância da classe é um problema, né? E realmente pensar fora da caixa tem custos, né? Mas tem prêmios. E um desses prêmios é poder compartilhar informações e ter certeza que a gente está salvando muitas pessoas, ajudando muito mais gente hoje do que com a medicina tradicional, engessada, que não é tão baseada em evidência assim como eles gostam de falar, né? Que pelo contrário, quando a gente vai para os guidelines, a evidência é pouca, patrocínio é muito, né? Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, muito mesmo, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e é isso. Então, bora. Vamos lá, let's rock and roll. Muito obrigado, Carioca. E eu gostaria, Janaína, de começar batendo numa coisa bem repetitiva que nós nos deparamos no nosso dia a dia, né? Uma discrepância nítida entre o que essas pessoas chegam nos nossos consultórios, nas nossas clínicas do dia a dia, aquela lista interminável de queixas, problemas, um comprometimento inegável da sua qualidade de vida, um processo gradual de deterioração da percepção de saúde. Essas pessoas falam e não são ouvidas. Porque muitas vezes o nosso foco, né, nós aprendemos
a olhar muito mais para aquele papel que expressa um determinado número que foi atribuído a uma determinada valência do que para a clínica, né? E eu queria saber se essa é uma percepção só minha ou isso também acontece no seu dia a dia. Pessoas multissintomáticas e nós simplesmente não conseguimos enxergar e nem admitir um diagnóstico de uma suposta insuficiência hormonal, porque os exames de sangue apresentam-se todos dentro daquela faixa que se chama norma, né? Onde a gente encontra a maioria das pessoas. Por que, na sua visão, existe essa discrepância colossal entre o que a clínica está gritando e o laboratório não consegue expressar? Hoje eu fiz um podcast com o Frederico Porto, aí eu estava falando uma coisa interessante. Tem uma historinha curtinha, né, que tinha uma mulher procurando um alfinete na calçada, né, e tava todo mundo que passava, o que você está procurando? O que você está procurando? Não, eu perdi meu alfinete. Aí todo mundo começa a procurar na calçada, vai juntando gente, ninguém acha o alfinete. Aí, de repente, tinha umas 20 pessoas procurando alfinete na calçada, para uma mulher, olha assim, mas peraí, aonde que você perdeu o seu alfinete? Ela, perdi lá dentro da minha casa, não sei o que, mas por que você está procurando aqui fora? Porque lá em casa está escura, aqui fora é mais fácil. Então, a minha percepção é a seguinte, as pessoas estão focando no lugar errado, fazendo um exame que não consegue expressar a clínica corretamente, nem numa mesma pessoa, né? Tem um estudo muito interessante que olha o TSH durante o ano nas pessoas, né? E assim, a mesma pessoa, ela tem uma variação pequena de TSH, T4 livre, né? Então, assim, dentro da normalidade, por exemplo, se ela está sempre ali entre 0,8 e 1,2, aquela pessoa, se ela for para 3,5, ela tem sintoma, mas ela está dentro de uma faixa classificada como normal. Então, na literatura já tem alguma evidência, já tem uns estudos muito interessantes com relação a isso. Eu assisti uma aula sua sensacional na pós, estava até falando isso hoje, sobre tireoide, que, assim, sinceramente, eu até escrevi lá na minha avaliação, que foi uma das melhores aulas, ou a melhor aula que eu já assisti. Vou colocar num quadro e botar na minha parede. Eu sou muito chata, então, assim, eu não puxo o saco de ninguém, quem me conhece sabe disso, então eu só falo o que eu penso mesmo, né? Todo mundo sabe que eu sou bem meio alemã, né? De genética e de jeito. Então, realmente, assim, tem uma evidência já na literatura de que o TSH não reflete a clínica. E eu falo que desde que eu terminei endócrino, em 2012, que eu era frustrada em tratar hipotiroidismo. Frustrada, porque a pessoa chegava tomando Puran, Eutirox, você olhava assim, TSH tá lá, 2,5, o paciente reclamava. Doutora, eu tô péssima, eu tô constipada, minha pele tá seca, eu não sei o que, eu tô triste, não, essa tireoide. Aí o preceptor sempre fala, Janaína, manda pro psiquiatra. Não é a tireoide. Aí eu ficava assim, gente, mas não é possível, todos os sintomas de hipotireoidismo, então tem outra doença que a gente não tá fazendo diagnóstico igual. Como que a gente não consegue tratar? E eu comecei a ficar muito frustrada de atender hipotireoidismo. Eu detestava, porque os congressos sempre iguais, não mudava nada, tudo a mesma coisa, você vai nos congressos de endocrinologia, tudo igual. Remédio novo, ok, novidade. Mas o resto, sempre a mesma, aquela coisinha e tal. Iodo. Não, isso não existe, isso é picaretagem. Vitamina D com K2. Não, isso não existe, picaretagem. Eu comecei a perder a paciência com os congressos. E quando eu comecei a estudar sobre T3, que eu falei, gente, essas pessoas estão abandonadas, literalmente. E quando eu mudei a minha prática, já tem alguns anos que eu comecei a prescrever T3, ir contra o Choosing Wisely do Brasil, que não pode nem dosar T3, que eu acho isso absurdo, na contramão da evidência. A Europa toda já está querendo que a indústria produza, né, o T3 junto com o T4, e nós estamos aqui batendo cabeça, igual o jegue cego. Aí, de repente, meus pacientes começaram a melhorar. E aí o paciente chama outro, que chama outro, o consultório começa a lotar, e eles falam assim, doutora, é a primeira vez que eu sinto que eu sou eu. Ninguém nunca me perguntou essas coisas que eu estou me perguntando. Então, sinceramente, eu acho que as pessoas estão agarradas num passado, num pedaço de papel, que nem se justifica mais, porque a literatura já traz isso com alguma robustez, né, de que o TSH é insuficiente. Tá cheio de artigo mostrando que tem paciente com TSH normal com sintoma, e se você dá T3, ele melhora. Então, a minha percepção é idêntica à sua. Eu hoje me sinto uma médica melhor, entendeu?
sem picaretagem alguma, pessoal, isso é evidência científica, isso é medicina baseada em evidência. Na literatura, inclusive, com extrato de tireoide, os pacientes se sentem melhor do que com T4 sintético. E está publicado isso, não é um estudo, nem dois, não, são vários. Eu queria saber por que, doutor Ítalo, que os médicos desconhecem essa literatura, por que eles vivem em negação, qual que é a sua percepção? Você está ensinando isso. Porque eu cheguei lá na pós, um monte de gente entra lá, ninguém sabe isso, aprende, os meninos começam a aprender e tal. Aí eles começam, os próprios médicos começam a se tratar, que é muito engraçado isso, né? Sim, e eles começam a se sentir neles, e aí eles falam assim, não é possível, aí eles começam a tratar os outros, né? Mas por que a maioria dos médicos que estão estudando isso não são endocrinologistas? Isso é uma tristeza que eu tenho. Porque é uma coisa que eu estudo tanto, e quando eu falo com um colega, eles falam, não, Steiner, picareta, eu tô passando T3. Eu falo assim, cara, eu mando os artigos, não vou ler não tá no guideline. E aí? É bem complicado. E assim, dentro de tudo que você está colocando, a gente começa a desenhar aqui algumas linhas de pensamento, e eu acho, Janaína, que uma das distorções mais graves que nós enfrentamos hoje é relacionada a esse conceito criado lá na década de 90, na escola de epidemiologia de McMaster, lá em Toronto, no Canadá, que é um conceito que todo mundo fala, mas se você puxar, pouquíssimas pessoas sabem de fato o que é medicina baseada em evidências. Essa tal de Evidence-Based Medicine. Esse conceito surgiu com intenção muito clara. Qual era a intenção? Melhorar não só a acurácia do diagnóstico, mas a eficácia terapêutica. E para isso, a partir daquele documento que está publicado lá, você pode abrir qualquer momento, você vai ler o texto original, ele diz nitidamente, procurar a melhor evidência em trabalhos possíveis, pode ser a evidência grau A, grau B, grau C, grau D, não se tem nenhuma especificidade a essa neurose que se criou, que tem que ser um trabalho de nível A, aplicado num quasar internacional, com um determinado fator de impacto, com um determinado N que tenha sido feito por um dado tempo. Isso não existe. Em nenhum momento do documento eu já li e reli pelo menos umas 15 vezes esse documento para saber se eu não tinha deixado de ler algo ou passei por cima. Não tem nada a respeito de que nível de trabalho de evidência é esse. E esse peso do trabalho vai constituir, na equação geral, 1/3 do peso. O outro 1/3 do peso é a sua experiência. É simplesmente, doutora Janaína, olhar e dizer assim, gente, preste atenção no que eu estou reportando aqui para você. Há vários meses ou anos eu tenho tratado assim e percebo nitidamente que assim é melhor do que a outra opção. Isso tem peso de 1/3. E o outro peso, que é o mais 1/3, que fecha os 100%, 33,33%, é o paciente perceber que está melhor. Mas aí vem a pergunta, em qual sociedade médica tradicional hoje nós estamos discutindo os 2/3 que ficaram fora dessa equação? O terço da sua experiência, gente, acreditem, o paciente melhora dessa forma. E o paciente que volta e diz, doutora, como você acabou de reparar há poucos minutos atrás, doutora, minha vida tem mudado para melhor. Então eu sinto muito. Mesmo que não existisse evidência do que nós estamos discutindo aqui, publicadas, olha, não tem publicação que existe as pampas, e o mais irônico, as principais publicações estão nos jornais da própria endocrinologia, que nega a existência dessas novas ideias, um negócio incompreensível, mas vamos dizer que nós estejamos aqui reunidos para essa live e dizer, Janaína, olha, eu procurei, você diz, Ítalo, eu procurei, não encontramos nenhum trabalho que dê sustentação a isso, mas eu encontro toda hora a minha percepção mostrando que dessa forma funciona melhor. E a todo momento estão voltando pacientes dizendo, doutor, muito obrigado, doutora, muito obrigado, eu estou melhor. Olha só, não tenho trabalho, existem, mas eu tenho a minha evidência da minha experiência e convicção que o paciente está se sentindo melhor. Conclusão, 1 para a minha experiência, 1 para o paciente dizer que sente melhor, 0 para a inexistência do trabalho. Ou seja, eu ganhei esse jogo de 2-1. Porque mesmo que não existisse, eu tenho 2 parâmetros que me asseguram que eu estou indo no caminho certo. E a medicina sempre foi baseada nisso. Sempre. Eu nunca vi, eu não sei se você já viu, um pediatra pedir um trabalho científico duplo cego, placebo controlado, para comprovar que uma criança diabética tipo 1, que recebe insulina
versus uma criança que recebe uma injeção de soro fisiológico a 0,9%, quem vai responder melhor, quem vai viver, quem vai morrer. Sabe por quê que não existe esse trabalho? Porque não há espaço ético para se colocar pessoas dentro de um trabalho com esse tipo de desenho. Então eu sinto muito. Você acabou de colocar aí uma coisa também muito importante. Muitas pessoas não sabem. Apenas 11% dos guidelines de sociedades médicas tradicionais são embasados em evidência grau A. 89% são, sabe o quê? Vocês não vão acreditar? A opinião do decano do departamento. O cara lá, o livre docente, diz assim, é assim, acabou, não tem discussão e ponto final. Tá? Então tem muita coisa, Janaína, que a gente precisa reconsiderar da medicina. Nós estamos aqui dizendo que o que nós estamos discutindo aqui é a verdade absoluta e muito menos que esse caminho que nós estamos tentando apontar de maneira recorrente para as pessoas é o melhor. Mas ele precisa, pelo menos, começar a ganhar corpo, começar a ser tratado com atenção, sair da clandestinidade, essa falácia o tempo todo que a gente escuta, isso é picaretagem, isso é charlatanismo. Olha, eu vi com muita tristeza, eu participei em 2018 de uma palestra, fui convidado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica para ministrar uma palestra lá no Congresso Brasileiro. E tive a tristeza de estar presente numa sala, eu não vou citar o nome porque não interessa, e assisti o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia dizendo em claro e alto tom, repórter 3 não passa de charlatanismo. Isso não existe. E tem mais. Eu só estou convicto de que essa pessoa tem um problema na tireoide quando o TSH passa de 10. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou assistindo aqui é uma ode contra a vida humana. Porque o sujeito Mas ele está indo contra o próprio guideline. na posição de uma autoridade. Né? Uma autoridade. Não está ali falando um médico qualquer igual a mim, igual a você. Está ali uma autoridade de uma sociedade respeitada que está trazendo informação desse calibre. Imagine qual é o poder de impactar que essa pessoa tem. Todas aquelas pessoas que estavam naquela sala, e não eram poucas, saíram dali com a completa convicção de que repor T3 é charlatanismo e ponto. E esse é que é o grande problema, né, Janaína? A gente fica pensando quais são os interesses que movem essas autoridades, esses cientistas, a negar o óbvio, a negar uma coisa que está na minha frente, porque eu digo sempre, eu não preciso saber se uma coisa funciona ou não, eu não preciso de um exame de laboratório. O melhor exame de laboratório é o seu paciente que está na sua frente, disposto a dizer com honestidade tudo o que ele está sentindo. E nós desaprendemos até escutar as pessoas. A gente não escuta mais as pessoas, não olha mais para elas, não as trata pelo nome. E essa medicina que deteriorou sobremaneira o principal fator que mantém pessoas unidas, que é a relação médico-paciente, isso está deteriorando cada vez mais em nome de um pedaço de papel e mais. Ainda se tem a petulância de chamar isso de hipotireoidismo subclínico. Como é que ele é subclínico? O paciente só falta gritar na sua cara o que é que ele está sentindo. Doutora, preste atenção em mim, olha. Eu não consigo perder peso, eu tenho uma depressão matinal, minha autoestima está lá embaixo, minha memória desapareceu, eu não consigo lembrar mais de nada, a minha energia oscila o tempo todo, o meu sono está péssimo, a minha menstruação está enlouquecida. E aí você olha para essa mulher e diz, não, está tudo bem com você. Isso aqui é realmente um problema psiquiátrico. Vamos tomar aqui um Rivotrilzinho. Eu acho que isso é ansiedade, eu acho que isso é um problema da sua cabeça, isso é falta de que ocupar o seu tempo e tome remédio para problemas que não são resolvidos com remédio. Eu vejo isso com muita tristeza todo dia. E pior, quando essas pessoas chegam até a mim, provavelmente até a você, elas já passaram por todo o círculo do terror, já estão usando todos os remédios desnecessários para doenças inexistentes e a gente fica com a chance desse tamanho aqui de tentar resolver os problemas dessas pessoas. Então, são situações gravíssimas e eu gostaria de ouvir o que é que você tem para compartilhar de todos esses cenários. É algo parecido ou estou delirando aqui? Eu preciso de Rivotril também. Então, olha só, gente, não é que a gente não pede exame, a gente pede. Mas é porque tem coisas que a própria literatura mostra, né? A literatura científica mostra que muitos pacientes com TSH normal persistem com sintomas de hipotireoidismo e muitos pacientes, por exemplo, que é de uma população que é ótima para estudar isso, o paciente tireoidectomizado com câncer.
de tireoide, quando ele tira toda a tireoide, é muito comum ele estar com doses altíssimas de levotiroxina, o TSH está abaixo de 0,5, suprimido, e o caboclinho está lá com sintoma de hipotiroidismo. E os estudos mostram que uma boa parte, um terço, a metade desses pacientes, quando a gente repõe T3, eles melhoram. Isso já era discutido, sei lá, em 2016, eu fui num congresso de tireoide em Gramado aqui no Brasil, e teve uma mesa sobre isso. Os catedráticos, especialistas em tireoide do Brasil, discutindo que eles davam T3 como melhora. De repente, isso tudo é esquecido, né? Engraçado. E eu lembro que eu falei assim, olha, que legal, eu achava que isso era picaretagem. Então, não é tão picaretagem assim como é. Me interessei, vou estudar. E aí eu comecei a perceber que na medicina, assim, realmente, pouca coisa que existe é evidência. E de medicina baseada em evidência, gente, isso que o doutor Ítalo falou, é uma coisa que faz parte. Ó, a gente sabe, por exemplo, né, o paciente, ele tá lá tomando a estatinazinha dele, né, porque os endocrinologistas e os cardiologistas falam que o LDL é o melhor marcador de risco cardiovascular, só que isso é uma mentira, não está escrito em lugar nenhum. O Framingham Study, que é onde eles sentam em cima para subir no pedestal, lá já se dizia que o LDL era ruim, que nunca foi bom, que a boa era a relação triglicérides por HDL, que o LDL só assim muito alto, 300, ou pelo menos acima de 190, um estudo depois de Castelli, para a gente começar a pensar, quem sabe, preocupar com isso, né? E a galera usando estatina. Aí você vira para o seu paciente e fala, olha, essa estatina que você está tomando, se você nunca tem infartado, você tem que tratar 200 pessoas para prevenir uma angina não fatal. Mas 50 pessoas que tomam, cada 50 uma fica diabética por causa desse remédio, tá? E de cada 10, 3 vão ter dores no corpo, fora o pessoal que pode perder a memória, que a gente não sabe exatamente, porque a indústria escondeu os dados. Nunca abriu esses dados para ninguém. Aí o cara olha assim, nossa, eu falei assim, então eu tô dividindo com você a verdade, em riscos absolutos, não relativos, como a indústria te vendeu. Você quer tomar esse remédio? Aí você está dividindo a decisão com o seu paciente. Isso faz parte da medicina baseada em evidência. Isso não é pagelança, tá, gente? Está escrito. Isso é respeito pelo paciente. E ouvir o que o paciente quer se fazer também é respeito, tá? Não é pôr o jaleco branco e enfiar um remédio goela abaixo que não tem evidência quase nenhuma e que pode fazer mal para o seu paciente, né? E também o paciente que já infartou, que toma estatina, né? Vocês sabem quanto vai aumentar a sobrevida dele depois de 5 anos? Quanto vai aumentar? O paciente que já infartou toma estatina e outro que não toma, 4 dias a mais de sobrevida, né? Aí você fala com o seu paciente, você quer tomar? Então, isso é respeito, tá? E com tireoide é pior, porque tireoide, a gente não tem exame, né? O paciente chega para você com TSH de 3, que é uma coisa que eu também não entendo. Para fazer diagnóstico tem que estar acima de 10. Ou entre 4,5 e 10, com um monte de depressão, obesidade, aí a gente até vai lá e trata, né? Mas para tratar, a meta é abaixo de 2,5. Também não faz muita na minha cabeça, assim, cara, se para tratar a meta é abaixar de 2,5, por que a gente só começa a tratar acima de 10? Não estou entendendo, né? Alguns pacientes têm sintoma, nós vamos valorizar isso ou não? Então, a gente podia fazer, sabe o que aqui, Ítalo, agora, antes da gente falar sobre o que os pacientes fazem, um popurrí. Para quem está aí assistindo, seu exame está normal, né? Seu T4 livre está normal e seu TSH está abaixo de 4,5 ou 4,5. Vamos falar uns sintomas nós dois, vamos ver se a gente cobre todos os sintomas de hipotiroidismo, para ver quantos sintomas as pessoas se encaixam. Vamos brincar? Não, ó, eu vou falar, quer ver? Vou falar aqui vou falar uns 5, você fala uns 5. Então, assim, os que eu mais vejo no consultório, os que eu mais vejo de pessoas com exame normal, que é uma coisa que as pessoas não se atentam, tá, pessoal? Ó, hipotiroidismo dá colesterol alto, tá? LDL alto. Muito comum o paciente que nada resolve o colesterol dele quando você trata a tireoide baixa. E é com T3, tá? Então, colesterol LDL alto, eu vejo muito. Constipação, intestino preso. Aí manda comer pão integral com Hashimoto. Enche a pessoa de glúten achando bonito, né? Então, constipação, que eu vejo muito. Frio. A mulher acorda às 3 da manhã. Se não tá menopausada, pode saber. Pode ter 3 faltando. Acorda às 3 da manhã. O frio, que é mais? A constipação e a pele seca. São os mais comuns para mim. Fala mais aí. Bora lá. Depressão, marcadamente matinal. Não se fecha o diagnóstico na psiquiatria. Aquela mulher fica num limbo, ou aquele homem também, né? Que a gente está focando muito aqui. Mas esse problema pode ocorrer em ambos os sexos, muito embora seja nitidamente mais prevalente nas mulheres.
incapacidade de perder peso. Essas mulheres se matam, esses homens se matam na academia e não vem resultado, e o contrário. Chegam para nós e dizem, doutor, no final de semana eu reganho 3 quilos. E não precisa ir muito longe, não. Uma bobagemzinha que eu faço, chego na balança lá na segunda-feira, estou com 3 quilos. Edema. Em todos os locais que você possa imaginar. Principalmente na face, esse rosto começa a inchar, essa língua começa a engrossar, eu começo a ter aquele edema suborbital ou aquela sensação de ptose palpebral. Edema pelo corpo inteiro. Durante o dia o corpo vai mudando, as roupas vão começando a ficar apertadas. Como você muito bem pontuou aí, olha, a quantidade de problemas psiquiátricos que estão escondidos ou escondem por trás uma deficiência intracelular de T3 é grandioso, é absurdo. Tanto que hoje já existe até um consenso na própria psiquiatria de utilizar-se um protocolo chamado High Dose Thyroid, que é o quê? A evidência de que o problema de processamento neuronal é tão dependente de T3 que eu preciso ter um aporte muito maior desse hormônio para que eu privilegie esses pacientes que têm uma incidência mais ostensiva de problemas psiquiátricos, trabalhando, Janaína, com doses que até então eram impensáveis dentro de um contexto tradicional, de 20 a 25 microgramas de T3, 1 a 2 vezes ao dia, para tirar essas pessoas dos distúrbios psiquiátricos. Olha, gente, o que tem de pessoas aí deprimidas, pessoas com ansiedade, pessoas com toda sorte de problemas que hoje estão envolvendo usar drogas psiquiátricas, esse talopram, recaptador de serotonina, fluoxetina, sertralina, e não se pesquisa nada de tireoide antes. Eu não estou dizendo, e nem Janaína também, que essas pessoas não precisam de remédio. O que eu estou dizendo é que um passo anterior ao remédio teria que ser o dever ético de pesquisar hormônios. O dever de excluir o diagnóstico. Olha, na minha alçada aqui, eu não encontrei nada de tireoide. Portanto, eu vou para o segundo passo. Vou lhe dar um remédio. Ok, permissível, aceitável. Mas o que é inaceitável é esse gap que fica antes ali. Ninguém pesquisa hormônios, velho. Ninguém. E quando a gente pesquisa e pergunta ao colega, por que você não pesquisou hormônio? O cara se ampara no argumento completamente vazio, que é, mas eu não sou endocrinologista, eu não tenho a obrigação de me envolver com isso e nem de conhecer isso. Eu digo, gente, que loucura é essa? Você é médico, você tem a obrigação de se comprometer em melhorar a vida das pessoas. E no momento que você alega que não vai pesquisar porque não é isso ou não é aquilo, você está tornando a medicina um modelo de capitanias hereditárias. Olha, eu sou dono da capitania de Pernambuco, você não entra aqui. Eu sou dono da cardiologia, você não entra ali. Eu sou dono da endocrinologia, não entra ali. Eu já vi inúmeros endocrinologistas que não sabem tratar a menopausa. E aí, a gente vai deixar essas mulheres sofrendo, penando e perdendo sua qualidade de vida porque eu não quero me engajar com esse assunto? Olha, sinceramente, não há cabimento para esse tipo de argumento. Ele é tosco, pueril e injustificável. Não pode se justificar que você não é endocrinologista. Eu também não sou. A única pessoa, por acaso, aqui que teria autoridade para falar desse assunto é a Janaína. Então, porque o outro não é, ele não pode se envolver, e enquanto isso as pessoas estão sofrendo, usando cada vez mais remédios, e a pergunta de base, usar mais remédios não tem sido translacionado em ter mais qualidade de saúde. Ao contrário, meus pacientes, a cada vez que eles dizem, doutor, me introduziram mais outro, agora eu já estou tomando medicamentos para controlar efeitos colaterais de outros medicamentos, e ninguém fala nada. Ninguém discute isso em lugar nenhum. Tem uma coisa muito estranha aí, não tem, Janaína? O que é que está estranho aí? Me ensine, que eu não consegui entender ainda. Eu fiz um podcast hoje, lá no Metabólico. Vai lá no meu podcast também, no Metabólico. Tá esperando. Eu fiz um podcast com o Federico Porto, que é psiquiatra, e a gente falou sobre... Estou dentro. Então tá, a gente falou sobre saúde integral. E ele como psiquiatra. Então, a gente estava conversando sobre a dissociação que as pessoas fizeram do espírito, da psique, da depressão, dos transtornos mentais com o metabolismo. Isso é inaceitável, né? Inaceitável. Não se pedir uma B12 no esquizofrênico, no paciente psicótico. Não se dosar um hormônio tiroidiano numa mulher psicótica que pode estar com Graves, né? Já vi.
Então, assim, tem hormônio, gente, modula tudo no corpo da gente. Intestino modula tudo no corpo da gente. Então, foi um podcast muito interessante sobre essa questão de psiquiatria e dosagem. E ele falou, você está falando isso, eu lembrei, que quando ele começou a estudar, né, hormônios e começou a estudar a ortomolecular e tal, que a primeira coisa que ele fez foi a orto. Ele falou assim, que chegou num lugar que, tipo, 40% das pessoas com depressão que estavam com tratamento eram hipotireoideu sem tratamento. Olha que coisa, 40%, muita coisa. Acho que foi isso que ele falou. É um absurdo, né? Absurdo. E, gente, o pessoal tá escrevendo aqui, olha que o pessoal tá bom, né? Aqui, cabelo quebradiço, cabelo fino, sobrancelha, gente, a sobrancelha começa a acabar, assim, uma desgraça, né? Aqueles cílios, a unha as unhas não ondulada. crescem, as unhas são quebradiças, as unhas não têm Aqui, você brilho. faz assim, ó, igual banana, você descasca a unha, né? Igual mexerica, descasca a unha, né? Depressão, as pessoas falam assim, vocês acham engraçado, assim, realmente pessoas tomando antidepressivo sem melhorar, que é uma coisa super normal, porque o antidepressivo não quer dizer que melhora, a maioria das pessoas não melhoram, né? A gente falou muito sobre isso hoje lá, mas assim, a pele muito seca, essa coisa que ele falou de mudar de corpo, vocês acham engraçado? Eu tinha pacientes que chegavam para mim, Janaína, de manhã eu peso 60 quilos, de noite eu peso 63. Eu falava assim, essa mulher é psiquiátrica, ela é doida, isso não existe. Né? Antes. Quando eu comecei a estudar, eu falei, caraca, não, realmente isso acontece mesmo. A pessoa tirava foto da balança. O que é isso? Hipotireoidismo, né? As pessoas têm enxaqueca, muito comum, enxaqueca. As pessoas começam a ficar roucas, né? Cantava, aí falou assim, cara, eu era de soprano, não tô conseguindo mais chegar naquele tom que eu cantava antes. E as pessoas, e ninguém, isso é tão sutil, né? Tão sutil. Teve umas coisas que você falou na sua aula, até pus aqui, quer ver? Que eu achei legal, o Ítalo. Aquela questão que isso aqui a gente aprende na residência, né? Da mucina, do cotovelo. Sim, né? sim. Que aqui, você pega no cotovelo, tem um cascãozão aqui da pessoa. E eu nunca aprendi isso na residência, de fazer exame físico. Eu palpo tireoide. Graças a Deus, eu palpo tireoide bem palpada. Mas nunca que eu fazia isso aqui para pesquisar depósito de mucina nas pessoas. Nunca, jamais. Olha, né? Você provocou e eu abri aqui. Alguns, não são todos, tá? Alguns, para a gente não perder o foco. Então, de novo, os amigos que estamos juntos aqui, pense por um momento se você conhece alguém ou você mesmo não está sentindo isso. Bora lá, Janaína? Posso começar a lista aqui? Vamos lá. Lê o slide que eu leio outro. Bora aqui. lá. Obesidade, hipotensão, hipotermia, hiporreflexia, letargia, incapacidade de concentração, depressão, agitação, fadiga matinal, ganho de peso, unhas frágeis, sulcadas, estriadas, pele áspera, pele ressecada, irregularidade menstrual, retenção hídrica, constipação, cefaleia, queda de cabelos, alterações da voz, que você acabou de falar aqui, ansiedade, pânico, insônia, túnel do carpo, enxaqueca, pobre circulação, queratose dos cotovelos, ataque de pânico, ansiedade, déficit de memória, incapacidade de concentração, dores musculares, dores articulares, frequência cardíaca reduzida, movimentos lentos, rigidez matinal, pálpebras inchadas, diminuição do interesse sexual, intolerância ao frio, pés e mãos frios, insônia, fadiga, baixa temperatura corporal, agitação, irritabilidade, cabelo grosso, seco, descoloração amarelada da pele, câimbras musculares, pálpebras caídas, apneia do sono, endometriose, queda da comissura labial, acne, alergia, ciclos menstruais irregulares, perda do desse externo das sobrancelhas, perda do cabelo na frente e atrás da cabeça, tontura, vertigem, infarto, arritmias, maior risco de desenvolver asma, elevação moderada das enzimas hepáticas. Quantas vezes a gente vê o cara ali, ó, TGO, TGP, 45, 48, gama GT, não tem a menor ideia. Esteatose grau leve, não tem a menor ideia do que é aquilo, ó. Tireoide. Você quer continuar? Tem mais? Zumbido. Tem, zumbido, psicose, transtorno psiquiátrico. Engraçado que as pessoas acham que T3 dá arritmia cardíaca. Na verdade, não. Tem estudos em insuficiência cardíaca
e pós-infarto agudo do miocárdio, tem estudos em humanos, tá? Que a reposição de T3 melhora a incidência de arritmia, melhora a função cardíaca, mesmo em pacientes com insuficiência cardíaca, que é uma coisa que quando eu estudava, e quando eu fiz minha residência, eu aprendi o contrário. Porque o pessoal ficava socando T3 em doses altas, misturado com Inibex e Lasix no povo para emagrecer, e isso queimou o filme. Mas o que acontece, gente? A gente tem picaretas, eles existem em qualquer lugar, tá? Todo E a gente lugar. tem pessoas sérias e tem uma literatura científica que respalda o uso do T3 hoje na medicina em pessoas sintomáticas, apesar de TSH normal. Então, eu acho que o que falta aqui é estudo. Vocês vão me desculpar. Minha mãe me xingou outro dia que eu falei isso, que eu não posso falar isso na live. Você não pode falar isso, minha filha. Você é arrogante. Eu falei, não é, mãe, porque eu estudo igual uma retardada para ouvir da pessoa que não tem evidência. Não tem evidência que a pessoa não sentou a bunda na cadeira para abrir um PubMed e ler. Você não pode falar que tem que sentar a bunda na cadeira. Eu tô falando, minha mãe vai me xingar, tá? Deve estar assistindo. Mas assim, é verdade, né, Ítalo? A gente estuda igual retardado, né? Vai me desculpar, eu não viro a noite mais estudando porque eu faço questão de dormir às 10, né? Mas eu sempre estou estudando, no qualquer hora vaga que eu tenho, me viro nos 30 para ler. E quanto mais eu estudo, mais eu respaldo minha atitude, minha conduta. Né? Então, hoje a gente vê um contrassenso total na medicina. Contrassenso total. Eu estava fazendo uma aula para o Congresso de Oncologia Integrativa, eu estou lá, estudando, né? Ó, estilo de vida e câncer, né? Todo mundo sabe, todo mundo concorda que atividade física previne câncer, concorda? Alguém briga com isso? Não. Durante a quimioterapia, atividade física melhora o desfecho, todo mundo concorda. Estresse emocional pode causar câncer? Pode, tem estudo mostrando isso. Fazer mindfulness no câncer melhora o desfecho, trata a ansiedade? Todo mundo está falando, não, tem que fazer meditação, yoga no câncer e tal, né? Obesidade aumenta o risco de câncer? Está provado que cada centímetro a mais na barriga aumenta o risco de câncer, né? Agora, a resistência insulínica, o diabetes, aumenta o risco de câncer? Aumenta, né? Tanto que o diabético, agora, com a colonoscopia, eles querem que faça bem mais cedo. Os diabéticos, tudo é mais cedo no screening de câncer, porque o risco é maior, porque tem a resistência insulínica, a glicose alta. Agora, pergunta se eles tiram o sorvetinho do povo com câncer, se tira o pirulito do menino com leucemia. Tira não, come o que você quiser, toma sua Coca-Cola, né? A receitinha dos livrinhos dos serviços de oncologia, tudo com açúcar. Aí fala assim, não, é açúcar demerara, não é açúcar refinado, né? Olha só, uma dissonância cognitiva. Se a glicose alta atrapalha o desfecho no câncer, em qualquer tempo, glicose média de 130 ou mais em mulheres com câncer de mama atrapalha o desfecho, mortalidade. Pode usar açúcar? Caraca! Então, assim, aí a gente tá vendo lá, tireoide, pessoas com TSH normal sintomáticas. A literatura fala, vale a pena tentar dar o T3. Metade melhora. Caraca, metade, Ítalo. É muita gente no meu consultório que tem o TSH normal com sintoma de hipotireoidismo. Mas é muita gente. No seu deve ser também. É muita gente batendo cabeça de médico em médico. É a regra. Metade melhora? Eu não vou tentar? Peraí, camarada. Qual que é o risco de dolo? Né? Se a gente usar um T3 dose baixinha, se for o caso, um T3 dose baixinha, 3 microgramas, porcaria de micrograma, se pega uma farmácia decente, que eu concordo que isso é um problema, realmente, mas a gente tem experiência com farmácias decentes, né? E a pessoa, você começa ali devagarzinho, não precisa entrar com 30 microgramas, 3 microgramas, 5 microgramas, aí a pessoa, Janaína, minha libido melhorou. Janaína, eu parei de acordar às 3 da manhã, cara, não sabe que tireoide tinha a ver com esse trem de acordar às 3 da manhã? Eu falei, às vezes é menopausa maltratada, às vezes é tireoide mesmo. Janaína, meu cabelo parou de cair, tá crescendo, olha aqui. Aí começa a mostrar o fiozinho, tá crescendo cabelo aqui, ó. Não tô acreditando. É desse jeito, né? E fala assim, parei de sentir frio. Meu marido falava que eu tinha que dormir de meia, porque eu não podia encostar o pé no pé dele de noite, que ele não tolerava o meu pé. Minha temperatura matinal tava 34. Ninguém pede pra fazer picaretagem. 34. Tem um paciente que era 30, 32. Eu conferi. Eu conferi. Esse tipo de paciente usa dose alta de T3 para melhorar, né? E a pessoa muda a vida, chora na consulta. Quantos choram na sua consulta? Muitos, inúmeros, né? Porque é como se eles tivessem descoberto a pedra ou a roda. Doutor, ninguém nunca pensou assim, mas isso para mim é óbvio. Às vezes o óbvio é muito difícil de ser percebido. E a lista vai, Janaína. Perda de cabelo em quantidades variáveis em pernas, axilas e braços. Visão noturna deficiente.
blefaroespasmo. Olha aqui, É, canal auditivo ressecado, escamoso, pruriginoso, costa. excesso de formação de cerúmen no canal auditivo, anemia ferropriva, deficiência de B12, zumbido, ondas teta e delta de baixa amplitude no eletrocefalograma, transtornos bipolares, psicoses esquizoides ou afetivas. Bora lá. Cálculos Aborto. biliares, Aborto. infecções urinárias, aumento do apetite, dores musculares, perda de massa óssea, artralgia, menorragia, aborto recorrente, maior propensão a contusões e lesões na prática desportiva. Olha o que, é que a gente pode refletir nisso aqui. Praticamente, nós fizemos aqui, não são todos, um passeio por todas as especialidades médicas. Qual é a reflexão que a gente precisa tirar daqui? Esse paciente que chegou sintomático na sua especialidade, traumatologia, psiquiatria, ginecologia, cardiologia, não interessa. O senhor tem que, doravante, começar a incorporar nas suas práticas pesquisas recorrentes dos seus hormônios. O senhor tem um dever. Hormonologia é uma matéria basilar para a prática de qualquer médico. E não há justificativa para você não se envolver com esses problemas. E a gente pode parar e refletir aqui, Janaína, por que essa queda em T3 promove potencial de problemas em qualquer área do corpo humano, qualquer, do olho, ao ouvido, ao coração, ao endotélio. Por quê? Porque esse hormôniozinho, chamado T3, ou triiodotironina, ele está presente em todas as células do corpo humano. E é óbvio que um hormônio onipresente, a sua queda, a incapacidade do corpo para um declínio, pode repercutir e provocar problemas em qualquer setor do seu corpo. A gente tem que fugir dessa caixa que a pessoa com hipotireoidismo, ela tem que estar gordinha, com depressão. Ok, isso acontece. Mas acontece o contrário também. Um percentual elevado de pessoas que têm problemas com baixo aporte intracelular de T3 e que têm uma composição corporal aparentemente normal. Você olha para aquela pessoa e não enxerga uma pessoa obesa, não enxerga uma pessoa com sobrepeso, e aí que está a armadilha. Se nós não tivermos a mente aberta para concebermos a existência de declínios hormonais em qualquer paciente sintomático, nós vamos afunilar nossa visão e vamos perder uma quantidade imensa de pacientes para os medicamentos, porque não iremos admitir que ali existe um problema hormonal e não um problema medicamentoso. Está correto? Você concorda com isso ou você tem uma visão diferente? Não, eu concordo 100%. Inclusive, as pessoas têm polimorfismo, as pessoas têm outras doenças concorrentes. A manifestação do hipotireoidismo pode ser diferente para cada pessoa, em cada momento da vida, inclusive. As pessoas que é o mais comum, né? O mais comum é chegar a ser assim, engraçado, que eu nunca perguntava assim, que horas você vai dormir? Eu perguntava quantas horas você dorme. Hoje eu entendi que não é quantas horas, é quando você dorme essas horas e com qual qualidade você dorme essas horas. E eu descobri que várias pessoas que não estavam tendo resposta a nada que eu fazia iam dormir 1 hora da manhã. E quando isso mudou, as pessoas começaram a dormir às 10 horas, e aí eu comecei a explicar sobre o sono biológico e tal, as pessoas mudaram a resposta a coisas que eu já vinha fazendo. E aí o que acontece? Então, às vezes, as pessoas acham que a gente é uma coisa. A gente não é, galera. A gente é manejo de estresse, sono adequado, e não é só quantas horas, não é só bater o cartão de 8 horas, quando você acha que deve. É dormir quando está escuro, acordar quando está claro. Atividade física, os hormônios, reposição hormonal adequada. Né? A gente não aprende na endocrinologia como é a evolução dos hormônios durante a vida. Eu nem sabia que existia epitalamina, nunca tinha ouvido falar, sabe? Nunca tinha nem escutado. Melatonina era aquela coisa que nunca ninguém fala. Então, a gente não aprende os hormônios, como eles acontecem e como eles decaem. A gente não aprende que progesterona cai antes do estradiol, que talvez seja interessante que é a progesterona na mulher de 35 anos, para ela não ter uma adenomiose, né? Como eu deveria ter feito. Então, assim, a gente começa a sentir na pele, eu como médica, senti na pele várias dessas. Tá me ouvindo, Torito? Oi? Deu uma falhazinha aí, Janaína, mas eu acho que agora está voltando. Tá voltando? Você tá me ouvindo? Tá, agora estou. Tá. Então, me perdi. O que eu tava falando? Falei que
Eu estava falando que... então, que as pessoas, elas esquecem, né? Que a gente é um pool de problemas, um pool de coisas que tem que ser resolvido. Não é só a tireoide. E a tireoide, ela depende de várias coisas, que é onde eu queria chegar. Então, não é só o T3. As pessoas aqui estão perguntando, então não devo tomar T4, só T3? Não, gente, não é isso. O T3 que é o hormônio de verdade. O T4 é o pró-hormônio. Ele vira T3, tá? Então, por isso que o povo dá T4 para virar T3. Só que ninguém garante que ele vai virar T3 da forma certa e que o T3 vai agir da forma certa. Então, é uma série de coisas que tem que acontecer. Igual quando você pede uma encomenda, e aí pelo correio, abre a encomenda. O correio tem que fazer o endereçamento correto. Aí não tem, aí você tem que ir lá. Uhum. Então, se Agora você não voltou. tem magnésio Tinha dado adequado. uma apagadinha. Então, se você não tem magnésio adequado, selênio adequado, iodo adequado, vitamina D. Não é só tomar T3, não é só T4. O corpo da gente é uma sinfonia de coisas. Tá? O corpo da gente é uma sinfonia de hormônios. Deu pro seu meu, tá travando. Sim, sim, sim. Concordo plenamente. Sim, sim. E uma outra questão muito importante também, né, Janaína, é exatamente isso que você está colocando aí, a ausência de cofatores. E muitas vezes essas pessoas, né, eu gosto muito de colocar a questão dos declínios hormonais dentro de uma visão bionívoca. Um indivíduo qualquer, em qualquer idade da vida, quer seja homem ou mulher, diante de uma queda hormonal, ele pode ter uma queda hormonal ou estar com uma queda hormonal. Qual é a diferença conceitual? Por exemplo, quando a mulher está ali com 54 anos, há 4 anos sem menstruar, ela não está com um problema hormonal. Ela tem um problema hormonal chamado menopausa. Tem significa uma coisa mais perene, uma coisa que dificilmente, sem uma reposição contínua e reavaliada de maneira aprazada, nós vamos conseguir manter a qualidade de vida dessa mulher. O outro cenário é uma pessoa, por exemplo, usuária de contraceptivo hormonal oral, que baixou o nível de testosterona. Essa pessoa ela não tem uma queda de testosterona, ela está com a queda de testosterona, porque tem algo impedindo que ela produza naturalmente uma coisa que ela se encontra, em tese, amplamente capacitada para fazê-lo. Então, um dos locais onde eu encontro mais pessoas que estão com problema tireoidiano é exatamente na glândula tireoide. Por quê? Porque essa queda, muitas vezes, ela pode ocorrer não porque você não está conseguindo produzir, mas porque o seu corpo não está reunindo as condições para produzir. Exatamente o que você pontuou. Cadê o iodo? Cadê os cofatores? Cadê o selênio? Cadê o ferro? Cadê a boa alimentação? Você acha mesmo que você come um McLish infeliz com a Coca-Cola? Você está dando para o seu corpo suporte nutricional para produzir qualquer coisa que preste? Não. Então, essa visão ela é muito importante, porque uma das áreas mais gratificantes, onde a gente pode potencialmente reverter com mais elevado grau de porcentagem, é exatamente essa queda tireoidiana. É incrível como tudo que essa glândula precisa é ser deixada em paz. É dar para ela aquilo que ela precisa para funcionar com adequação e com propriedade. E se a gente tem essa visão complementar, olha, nesse momento essa pessoa está realmente precisando suplementar o T3, suplementar o T4, mas eu preciso também me esforçar para devolver a essa pessoa a capacidade de aprender a pescar por conta própria. Ela não pode ficar dependendo do peixe a vida inteira. E é muito interessante quando a gente consegue colocar as pessoas dentro dessa linha percepcional, começa a fazer o que é certo, começa a fazer o que o corpo precisa, gradualmente essa glândula vai respondendo. Daí a pouco você tem enorme surpresa. Você voltou a ter controle hormonal sobre a sua vida. E você não vai mais depender de uma suplementação, de uma reposição. É muito interessante essa visão e nos mostra. É sempre importante procurar, buscar, identificar se essa
pessoa tem uma queda hormonal ou ela está com a queda hormonal. Uma pessoa tireoidectomizada, ela está com um problema hormonal? Não. Travou. De onde é produzido o hormônio chamado T3. Mas a pessoa que tem tireoide, por qualquer que seja o motivo, que a leva atualmente a ter que fazer a reposição hormonal, a gente tem que estar sempre de olho e devolver a essa pessoa aquilo que ela naturalmente. Eu não Travou vou te ouvir. novamente aí? Alô, alô, alô? Tá travando. Travou novamente? O seu... Tá travando? Tá travando. Repete a última fala. Tá travando direto aí. A última fala é que a gente tem que estar sempre buscando a reposição, ok, mas buscando também resgatar essa própria função natural que todos nós temos, né? Até onde isso é resgatado, até onde eu tenho expectativa dessa pessoa voltar a produzir naturalmente os seus próprios hormônios. Essa visão ambivalente que a gente precisa ter sempre quando trata das questões tireoidianas. Não, e o anticoncepcional oral, porque assim, a gente não lembra, né? Uma coisa que as pessoas esquecem, que o intestino e o fígado são muito importantes na conversão do T4 em T3. Então, duas... E se a pessoa tiver com resistência insulínica, gente, com esteatose hepática, a esteatose hepática é tipo um ciclo vicioso, né? Porque o hipotiroidismo pode dar, mas a esteatose hepática causada por resistência insulínica e excesso de açúcar e bebidas açucaradas, né? Carboidrato processado, ele vai atrapalhar também a conversão de T4 em T3. Então, muitas pessoas, quando elas emagrecem, melhora a função tiroidiana. E vice-versa. A tiroidiana melhora a resistência insulínica, elas conseguem emagrecer. Então, as duas coisas. Elas fazem uma dieta sem alimentos processados e tratam a tireoide. Né? Igual eu falei, a gente muda o estilo de vida, que é uma coisa que é o que mais também. Assistindo? Ai, que dó. Bom. Oi. Voltou. Vamos ver se melhora. Voltou? Voltou. Você vai ter que ir lá no podcast pessoalmente, hein? Vem em Belo Horizonte, não, tem que vir aqui também. Pronto. Agora deu certo. Aí não tem erro. Deu certo aí. Pronto. Pois é, querida. Certo, esse pessoal. assunto é um assunto apaixonante. Nós poderíamos passar aqui um dia inteiro falando sobre ele. Mas, assim, talvez e muito provavelmente nós tenhamos conseguido abordar os tópicos principais, né? Primeiro, a universalidade dos sintomas. Segundo, a discrepância entre o que o paciente demonstra na sua expressão clínica, como ele se queixa, como ele se apresenta, e o laboratório, que na maior parte das vezes não consegue enxergar, né? O laboratório está procurando a concentração de um dado elemento na corrente sanguínea e os eventos ocorrem dentro das células. Então, a discrepância do palco, o palco onde os eventos hormonais ocorrem, não é a corrente sanguínea, é o núcleo da célula. Então, muitas limitações que nós temos no laboratório, inacurácia, a própria técnica utilizada é uma técnica notoriamente obsoleta, né? Nós sabemos que quimioluminescência é o método mais barato, mas não é o mais acurado. Ninguém faz radioimunissaio. Então, as limitações do laboratório são imensas. E a mensagem que a gente quer deixar aqui é: não trate exame de laboratório. Procure escutar mais as pessoas. Procure decupar aquilo que ela diz com maestria. Ela diz até a intensidade dos problemas que ela está reportando, que ela está sentindo. A gente tem que estar mais atento ao humano. Reaprender a chamar as pessoas pelo nome. Olhar menos para o laboratório
laboratório, eu não estou dizendo que negligencie o exame de laboratório. Eu estou dizendo que não subjugue o seu intelecto. Medicina se pratica com o cérebro, não é com um pedaço de papel autorizando ou desautorizando a você fazer qualquer coisa. Ao contrário, muitas vezes esse pedaço de papel pode ser o maior inimigo que você tem ali ao seu lado para tomar uma má decisão que vai jogar esse indivíduo no limbo dos medicamentos e vai ser mais um a depender até o final da vida do uso de medicamentos. Não estamos dizendo aqui que medicamentos são inúteis. Estamos dizendo aqui é preciso praticar medicina com bom senso, usando o cérebro, tomando decisões e tomando a rédea da sua vida, estabelecendo uma estratégia terapêutica onde você tem uma mínima convicção. Esse paciente vai melhorar por esse caminho aqui. Eu não preciso, sinto muito, de um trabalho duplo cego randomizado para me autorizar a fazer o que o bom senso já me autorizou há muito tempo. Então, seriam essas as mensagens, Janaína. Deixo aqui esse momento final para as suas palavras, dizer que foi um prazer inominado estar aqui com você, uma pessoa que eu aprendi a respeitar pela forma honesta e transparente com que você mostra quem é. Eu aprendi que quando a pessoa faz barulho é porque ela zela, é porque ela quer bem, e você, ao longo desses últimos meses, me ensinou mais lições do que você é capaz de imaginar. O fato é que você pode ter certeza de que ocupa um lugar muito especial na hierarquia das pessoas que eu costumo ter num lugar bem restrito, que é o meu coração. Você agora é uma delas que está aqui no meu coração. Queremos contar com a sua sapiência, com a sua visão, com o peso da sua capacidade profissional, e será uma honra enorme trazer você para contribuir em outros pontos aqui do projeto educacional do Grupo Longevidade. Eu quero depois conversar pessoalmente com você, mas quero deixar esse tapete vermelho estendido aqui para a sua despedida. Hoje eu estou emotiva, vou chorar. Oh, querido, não chore, só se for de alegria. Eu sou intensa, né? Eu sou intensa na braveza, intensa no coração. Mas eu sou transparente mesmo, esse é meu maior defeito e minha maior qualidade. Qualidade. Tenha certeza disso. Mas é pelo bem. Quando eu vou falar uma coisa, é porque eu prezo tanto, eu me preocupo tanto em fazer que aquilo dê certo, que eu às vezes eu fico afoita e falo mesmo. Mas o que eu queria... Você falou que às vezes a gente não precisa de ensaio clínico randomizado, mas nós temos ensaios clínicos, tá, pessoal? Ele falou isso assim, mas nós temos ensaios clínicos mostrando que pacientes com T3 e sem T3, os que usam extrato de tireoide de porco, isso não é pagelança, não, tá? Tá publicado. Não é um estudo só não, tá? Então, extrato de tireoide de porco. Por quê? Porque ele tem tudo ali dentro. Tirosina tem T2, T3, T4, tem tudo ali dentro. Né? Bioidêntico. Ai, não pode falar bioidêntico. Oh! Tá publicado, tá, gente? O povo acha que bioidêntico é tudo manipulado de picareta. Ó, estrogel é bioidêntico, utrogestan é bioidêntico. Depois a gente podia fazer uma de reposição hormonal. Aí vai ser bem disruptiva mesmo. Sim. Porque aí nós vamos falar até o povo cair de 4. É verdade. Então a gente tem que entender, pessoal, que hoje eu não atendo convênio, mas por quê? Porque essa pressão de não pedir exame, esse discurso de que quem pede muito exame é picareta, essa coisa de atender em 20 minutos, não me serve mais como modelo de medicina. Não me serve mais. Hoje eu atendo em 1 hora, hoje eu estudo o caso do meu paciente em casa, eu tomo um tempo para isso e eu escuto o meu paciente. Eu falo assim, a consulta, a minha equipe anota o exame, porque eu quero olhar para o olho da pessoa e falar assim, aqui, mas o que você está sentindo? Não, porque meu exame, não. Eu vou olhar seu exame, mas eu quero conversar com você primeiro. Quem é meu paciente sabe disso. Eu primeiro quero te ouvir, porque senão eu vou comer mosca. Porque se eu olhar o exame, eu vou comer mosca, eu não vou perguntar, eu vou perder nuances, né, Ítalo? A anamnese é a arte, isso é uma coisa que Mário Lopes me ensinou. Arte, anamnese, saber fazer uma boa entrevista, faz diagnóstico melhor do que exame. Eu faço entrevista, eu tenho uma estagiária que está formando em medicina, Renatinha, aí eu falo assim, Renatinha, ó, é isso. Aí eu falo assim, olha o exame aí. Aí ela, tá tudo aqui mesmo, isso, eu falei aqui. É porque a gente tem que saber ouvir e saber dar a volta no doente também, que às vezes o paciente não fala as coisas. Então você tem que saber puxando, é uma arte, né? A anamnese é uma arte, mas o médico que consegue se dar o tempo de fazer isso, não ficar só fazendo cara crachá e dando receita de bezetacil,
É o médico que vai fazer a diferença. E hoje eu sou mais feliz na medicina e como endocrinologista, hoje eu sou muito mais completa e muito mais grata e realizada mesmo, porque eu consigo tratar melhor o meu doente. E eu não faço isso saindo da medicina baseada em evidência, porque a medicina baseada em evidência prevê que a gente utilize a melhor evidência disponível para ser aplicada naquele paciente que está na minha frente, no meu consultório tete a tete, e eu vou discutir com ele, olha, você está com sintomas de hipotireoidismo, veja aqui, seu exame está normal. Eu já excluí tudo. Eu já repus seu magnésio, seu ferro, seu zinco, sua B12, mas você continua com temperatura de 33, com todos os sintomas. Que tal a gente tentar um tratamento de próstata e ver se você melhora? Que tal acrescentar um T3 no seu Puran para ver o que acontece? Uma dose baixinha, a gente vai devagar, vai ser super seguro. Vamos ver o que acontece? Eu acho que é uma discussão honesta, baseada na melhor evidência disponível, com o paciente na minha frente. Isso é medicina. Isso é medicina. O resto é o resto, né, Ítalo? Sim, sem dúvida. E principalmente, né, Janaína, a questão de se o paciente compra a ideia, vê a lógica do que está sendo proposto e volta melhor, eu acho que nós estamos cumprindo com maestria e com completa coerência o conceito basilar da medicina baseada em evidência. E uma coisa que está sendo muito discutida hoje, né, eu sou apaixonado por esse tema, é a Real World Medicine, a medicina do mundo real. É onde as coisas acontecem. E é isso que a gente quis trazer hoje aqui para vocês. Muito prazer, minha querida. Que Deus lhe abençoe fartamente. Uma honra ter você aqui conosco. Queremos ter você juntinho, mais juntinho. Não se preocupe que agora eu vou pegar no seu pé. Estou à disposição para dar a reciprocidade aí, participar dos seus podcasts, que eu sei que são sucesso fenomenal. Vamos alinhar isso aí. Será um prazer interagir com você nos próximos capítulos aí. Deixo aqui um beijão a todos. A minha gratidão a todos que estivemos juntos até aqui. E até a próxima live, se Deus quiser. Até, Beijos. gente. Muito obrigada. Bye, bye. Beijo. Bye, bye.